Boa tarde, boa noite. Estamos chegando aqui com mais um programa da Márcia Dantas, a Arte do Amor ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio The Wall, para o Facebook, para vocês que estão aí acompanhando no Facebook, também para vocês que estão ao vivo assistindo aí pela live do YouTube também. Podem deixar o comentário, fique à vontade para comentar, para fazer perguntas aqui para a Márcia e para os nossos convidados de hoje também. Muito obrigado a você que acompanha também no site da rádio, thewallfm.com, os sites amigos também, radios.com, radios.net e Radiobox. E claro, você que está aí no aplicativo da rádio, o aplicativo próprio da Rádio The Wall, que você encontra nas lojinhas Google Play ou Apple Store, né, Márcia? Boa tarde, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Gente, o horário das 6 é uma delícia, né? A gente nunca sabe se fala a boa tarde ou se fala boa noite, né? Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está se conectando com a gente, você que vai se conectar depois desse programa aqui, depois dele ter começado. Então a gente está muito feliz, o importante é você se conectar com a gente, estar aqui juntinho com a gente, para a gente fazer mais um programa, mais Arte do Amor aqui para você. Agora toda terça às 18 horas, né? A gente chegando aqui com muita informação, muito conteúdo e, claro, muita energia boa, desejando sempre o melhor para você. Então, seja bem-vindo e não esquece, hein? Você que está chegando aí, já se inscreve no canal da rádio, né? Clica lá, deixa o nosso like. A gente tem uma meta até dezembro de chegar a 500 mil visualizações. Estamos na metade, né, Isidoro? Só falta mais 300 aí, né? Só. Então, gente, ó, já curte lá, já deixa o link, já deixa o like lá pra gente mostrar esse conteúdo, né? Trazer a importância dele. E se você não gostar, faz pelo menos por pena que tá valendo, tá bom? Vai junto aí, né? Isso que vale pra gente participar aí, né? E hoje a gente vai começar aqui o nosso programa falando aqui de um assunto que eu amo, né? Literatura, gente. Olha só que delícia, né? Hoje eu estou recebendo dois convidados aqui, uma convidada e um convidado. Os Vó à Letra aqui comigo, né? Olha aí que honra aqui, né? Nani e Davi, sejam bem-vindos. Boa noite para você. Boa noite, obrigada. Antes de tudo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando no programa Na Arte do Amor. É uma grande honra poder falar de livro, poder falar de literatura, poder falar com um filho. Nossa, tô muito honrada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Davi, tudo bem? Boa noite, gente. Muito prazer, eu sou Davi, filho da Nani Vó à Letra. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa rádio maravilhosa. E eu confesso que eu estou muito ansioso, mas ao mesmo tempo muito nervoso por esse programa. Começou bem. Ele começou isso, né? A gente tem charme. Que ser o que a gente né? Ele faz um charme. Ó. Tá nervoso, tem que falar, mas vai tirar de letra aqui. Literalmente, né? O nosso programa aqui. A gente vai fazer um bate-papo delicioso aqui. Eu já quero mostrar aqui de cara, ó. Cadê? Peraí, essa obra de arte, né? Aqui, ó. Eu sou apaixonada, né, gente? Ficou linda, né? Ficou maravilhoso. Eles vão contar um pouquinho aqui pra gente dessa história, dessa aventura aqui criada pelos dois aqui. E, obviamente, que eles não vão contar tudo, né? Porque vai ter o lançamento do livro e se você quiser saber realmente o que tem na história, você tem que comprar o livro, tá? Então, a gente vai falar sobre isso também, né? Mas eu quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Eu queria que vocês começassem se apresentando um pouquinho. Quem são vocês, né? Porque a gente... Uma das coisas mais importantes que a gente fala sempre é a nossa identidade, né? Quem somos nós nesse mundo, como a gente se identifica nesse processo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí da história de vocês, né? Como que a Nani, né, se tornou escritora, dona da empresa. Conta pra gente aí um pouquinho. E o Davi também vivendo essas super aventuras aí na literatura aí. Com certeza. Quer falar? Quer que eu fale? Primeiro. Então tá bom. Bom, você perguntou como eu comecei na literatura, quem sou eu, como surgiu a história do livro. E eu só tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês estão com tempo? Começa falando quem é você, né? Já vamos por partes, né, Márcia? Então vamos lá, meu nome é Elaine, muito conhecida, mais conhecida, gosto de ser chamada de Nani desde muito pequena. Sou a mãe do Arthur e do Davi. Davi, um grande companheiro aqui. Arthur e Davi, eu escrevi esse livro pensando nos meus filhos, a gente fala um pouco disso depois. Mas o Davi se envolveu muito com o projeto, do início ao fim, inclusive fazendo até as ilustrações, e por isso que a gente está muito juntos aí nessa primeira empreitada. Eu sou publicitária, sou professora de redação, eu faço uma série de coisas na minha vida profissional. A Vó à Letra nasceu da minha necessidade de escrever e de falar.
Eu gosto muito de dizer que a escrita me cura e já me curou tantas vezes, Márcia, de tantas coisas, né? E eu sempre trabalhei em grandes empresas na área de treinamento, mas paralelamente eu sempre escrevi. Então eu escrevia diários, escrevia cartas, eu sou aquela pessoa que sempre manda um bilhetinho para as pessoas. Adoro, então, né? Eu sou analógica, gente. Muita gente deve ter carta aí. E nessa coisa toda de escrever, depois que eu tive o meu primeiro filho, que é o Arthur, eu entendi que aquele era o meu momento. Eu saí da empresa onde eu trabalhava. Na época ainda não chamava Voa Letra de Voa Letra, mas comecei a escrever para falar de maternidade. Era meu primeiro filho, eu não tinha muito bem com... Na realidade, eu acho que eu ainda estava me entendendo com a maternidade e escrever sempre foi meu caminho. E aí eu comecei a escrever sobre puerpério, sobre amamentação, e aquilo foi tomando uma proporção, né, Márcia? É lógico que não foi uma proporção gigante dentro do meu mundo, mas as pessoas começaram a gostar muito disso. E aí eu comecei a publicar nas redes sociais, até que chegou um momento que eu achei que eu não queria mais falar só de maternidade. E aí que entra a Voa Letra. Eu queria falar de outros assuntos também, lancei um primeiro livro. Isso tem 6 anos. Mas isso é história grande, história longa, acho que resumindo, dá para ficar que eu sou a Nani Voa Letra. E estou aqui hoje com o Davi. E você, Davi, quem é você? Pra quem não me conhece, eu sou o Davi, filho da Nani. Por mais que eu não goste muito de escrever em si, eu sou mais da arte, gosto bastante de desenhar. E quando a mamãe ela teve essa ideia de escrever o livro, eu achei maravilhoso, engajei um pouquinho ali. E achei muito divertido escrever um livro junto com a minha mãe, né? Minha figura materna. Que lindo, né? Eu achei muito bom, um processo muito legal de se fazer mesmo. E essa ilustração você que criou aí, junto com a sua mãe? É. Ficou linda, né? A gente vai mostrar aqui depois um pouquinho, né? Mas como que nasce, né, a ideia do livro para vocês, né? Porque eu sempre penso o seguinte, né? Tem uma frase que fala que nada que a gente cria não nasce antes no nosso imaginário, né? Então, primeiro a gente imagina e depois aquilo se concretiza, né? Que a gente diria que são os nossos sonhos, né? Como que nasce a ideia desse livro, né? Você, Nani, você e o Davi pensam no livro e como que é esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Márcia, a história desse livro ela é engraçada, porque ela não nasceu com um projeto de livro. Né? Eu falei mais cedo que a escrita me cura, eu sempre me curei escrevendo. Nós passamos em casa por uma situação delicada, eu me divorciei há algum tempo e eu queria, as crianças já sabiam, mas eu queria falar numa linguagem que eles pudessem me entender melhor. E eu escrevi um conto lúdico, numa folha de papel, lembro do dia que estava escrevendo, e aí eu comecei a escrever sobre a história do arroz e do feijão, que o arroz e feijão, sempre muito juntinhos, muito apaixonados, é o que todo mundo espera, mas um belo dia, sem muita empolgação, sem intenção, o arroz e o feijão se viram tristes e resolveram seguir caminhos separados. E é uma história bonitinha, muito lúdica, mas ao longo aí do caminho do arroz e do feijão, o arroz descobre aí o senhor açúcar e vira arroz doce, o feijão chama salsinha e linguiça e vira feijão tropeiro, e a gente descobre que no final do dia, no final das contas, o que a gente precisa é ser feliz, deixar o outro ser feliz e ninguém precisa ser inimigo por isso. Então eu escrevi esse conto, mostrei para as crianças e aquilo foi algo muito mágico, sabe? Porque eu acho que eu consegui entrar num universo que era deles, né? Dizendo, olha, nem sempre, as coisas não precisam ser exatamente como a gente espera, não precisa ser sempre só arroz e feijão. E aí, aquilo que era um conto para a gente bater um papo dentro de casa, a gente começou a conversar muito disso e as crianças, os meninos, me deram a parte 2, que aí o Davi que conta. Então, basicamente essa parte 2 foi... A gente deu algumas ideias sobre alguns temas que acontecem no dia a dia das pessoas, como bullying, como inseguranças, que tem muita gente que tem inseguranças no corpo e tal. E a gente resolveu escrever mais contos e aí nasceu o nome do livro, nasceu a capa. E a gente foi se envolvendo, foi escrevendo e virou essa maravilha que é hoje. E é muito engraçado, né, Davi? Porque você traz esse recheio, né, vamos assim dizer. E eu fico pensando, né, você traz coisas que você vivencia no dia a dia. Porque na sua idade, você está vivendo... Se às vezes você não está vivenciando isso com você, certamente você está observando algum colega que está passando por isso, né, que tem tido passando por esse processo. E que magia a gente observar a realidade e transformar num livro, né? Porque eu acho que isso é uma grande, né? A literatura, ela tem um poder muito grande na nossa vida, né, Nani? Você é suspeita para falar, né? Mas assim, esse poder, né? Quantas viagens a gente fez em livros ou quantas, vamos falar assim,
quantas questões que a gente curou, muitas vezes lendo um livro, né, ou se viu naquele papel. Eu lembro de uma fase que o meu sobrinho tinha uns 10, 11 anos, e ele passou por um processo de crise de ansiedade, né, um pouco de depressão ali e tudo. E teve uma autora, né, a Marisa, que escreveu um livro maravilhoso. Gente, me perdoe, eu não vou lembrar o nome do livro agora, que era um livro que falava da história de um menino que estava doente e buscava ajuda ali nos amigos para se curar. E o meu sobrinho, quando ele leu aquele livro, ele falou assim: tia, eu dei o livro para ele, né, comprei o livro, dei para ele, ele leu o livro e ele falou assim: tia, eu me vi nesse livro, eu sou esse menino. E eu tenho certeza que assim como ele melhorou, eu também posso melhorar. Que máximo. E ali ele começou um processo de transformação na vida dele, né? Então isso é muito bacana, né? Você pegar essa realidade, né? Ainda mais o Davi, que está no dia a dia na escola, que vê isso, né? Que vivencia isso e trazer isso para a gente refletir, né? Eu queria perguntar aqui para o Davi, como que você acredita que as crianças podem aprender a lidar com as suas emoções, já que muitas vezes a gente não vive só emoções boas, certo? Certo. A gente passa por emoções que são desafiadoras. Como que você como criança, como que você acredita que vocês podem lidar melhor com as emoções de vocês? Então, eu acho que a gente não pode guardar nossas emoções para si mesmo. Eu acho que a gente tem que compartilhar essa dor, porque quando a gente compartilha, ela fica menor. Então, a gente consegue ficar mais alegre quando a gente compartilha com uma pessoa de confiança. Então, a gente pode aprender que, às vezes, a gente não vai estar 100% feliz ou 100% alegre. Tem sentimentos que a gente fica meio mal ali, né? Mas a gente sabe que é passageiro e que a gente pode contar com as pessoas que a gente ama para se expressar, para a gente poder dividir. E nisso que você traz, né, Davi, tem uma coisa que é bacana, né? Porque, por exemplo, tem sentimentos que eu não consigo compreender. E a criança tem muito isso, né, Nani? Sim. Tem muitos sentimentos e sensações que ela não compreende ainda, porque a maturação dela, ela não está pronta ainda, né? Por isso que é tão importante falar, né? Muito, muito. Você sabe que desde muito pequenos, eu sempre acreditei isso, e o Daniel, um grande amigo, pai das minhas crianças, ele também compactua com isso, também acredita nisso, de que toda emoção, quando falada, fica mais fácil. Tudo que é reprimido é complicado e dói mais, enfim. É lógico, Márcia, que isso na nossa casa é mais comum. Desde pequeno, nós sempre fomos uma família que conversa sobre as coisas. Às vezes as pessoas me perguntam: nossa, mas como é que vai falar de um tema tão difícil com criança? Eu acho que o mais complicado é não falar, né? Existe uma linha que eu considero muito criar tênue. Um tabu que não existe. Exato. Né? Mas eu acho que é uma linha tão fina, Márcia, entre achar que a criança, que o filho é seu amigo e você precisa contar tudo. Não é disso que a gente está falando, né? As crianças sim têm o tempo de maturação delas, é o que você falou. A gente não vai compartilhar tudo o que está acontecendo, mas elas não são bobas, né? Então, muitas vezes, no intuito ali de proteger, não vamos falar, você está criando uma grande ansiedade. Então, a gente lá em casa sempre teve a preocupação de colocar as cartas na mesa com a linguagem que cabe para crianças, né? Hoje eles têm 11, 13, e no passado, quando menores, a gente sempre teve a delicadeza de falar, tá, como nós vamos colocar isso para eles de um jeito que eles possam entender. E eu fico muito feliz e muito honrada quando eu vejo o Davi falando sobre o assunto, né? Muitas vezes a gente vê até adultos que não conseguem lidar com coisas que aconteceram no passado simplesmente porque não tiveram a oportunidade de colocar para fora, né? Então, é um processo, é um projeto muito, muito gostoso que a gente está podendo vivenciar juntos. Porque esse processo de exprimir as nossas emoções, né, o Nani, assim, ele é fundamental. Principalmente aquilo que causa dor na gente. Exato. Quando a gente fala muito dessa questão, né, de reprimir o choro, né, às vezes uma crise de pânico. E aí os pais precisam estar muito atentos também nesse sentido, atento para ouvir na essência, né? Não é, tá, depois a gente vê, né? Exato. Então, isso também é uma questão que a gente traz muito no sentido de refletir, e sem crítica a ninguém, cada um vai educar o seu filho da melhor maneira que entender, né? Ou que está preparado também, né? Porque às vezes não é só, às vezes a pessoa, ela age de um jeito porque ela acredita que aquele jeito é o jeito certo, né? Mas a gente não pode ter tabus para trabalhar, ainda mais hoje que a gente tem uma internet, uma tecnologia, onde essas crianças acessam tudo, né? A gente vê muitos casos de bullying aí nas redes sociais, Cyberbullying, né? O famoso cyberbullying.
que acontecem. Você precisa falar com isso. Inclusive para ensinar, né, Davi? Acho que ensinar vocês a se protegerem também, né? Com certeza, tem muito conteúdo que... vamos dizer assim, tem muito conteúdo que já não é para nossa idade, ainda não é para nossa idade, e que a gente mesmo tem que ficar atento, né? Porque vaza muita coisa na internet, é muito perigoso. Exatamente, né? E essa segurança, gente, é uma consciência que os pais, quem são os adultos, são os pais, né, Nani? Exato. Eles que têm que trabalhar isso para as crianças. Quando a gente fala, por exemplo, de pedófilos, né? A gente tem escutado muitos casos de pessoas que vão ali seduzindo a criança pela internet, né? No processo ali de oferecer aquilo que a criança gosta, né? Então, se o pai não trabalha isso, esse diálogo de falar dos riscos que isso oferece e acompanha, isso é um problema sério, né, que a gente tem, né? Sim, eu vejo várias camadas nisso que você está falando, sabe, Márcia? A gente está falando muito aqui da importância de falar com as crianças, de estar atentos ao que eles sentem, como extrair isso. Mas tem uma outra coisa, um outro lado, que é o que não é dito. O que não é dito, o que não é falado, né? Eu tenho 2 filhos, eles são diferentes, né? São seres humanos diferentes. Então eu tenho o meu caçula, que é o Davi, que é um menino mais para fora, ele fala, ele põe as emoções dele para fora e a gente se aproveita disso dando subsídio. Ele procura, ele tem, a gente fala. E eu tenho um adolescente, que também é bastante falante, mas o processo dele de cura passa por parar, pensar, refletir. Ele precisa do espaço dele. Então, o tempo dele, né? O tempo dele, a gente tem que respeitar isso. Então não dá para... Como é que eu chego em quem não quer falar? Eu, particularmente, descobri lá, isso é coisa de pai e mãe, né? Você tem que estar atento ao momento que o outro te dá. Então eu percebi que meu filho mais velho, na hora que a casa serena, na hora que ele vai deitar, que eu vou dar aquele beijinho de boa noite, o que ele quer me falar, ele traz. E aí o que eu aproveito é aquela brechinha. Ele abriu uma portinha, eu falo que eu me jogo. Putz, eu tenho essa brechinha. É a oportunidade que eu tenho, É a né? oportunidade que eu tenho. E o Davi já é um menino que já me acessa mais vezes ao dia. Ou seja, eu acho que a gente tem que fazer é estar atento, porque você bem falou, né? Pedófilo e cyberbullying, enfim. Tudo aquilo que a gente não quer falar, ou que a gente não tem condições de falar com as crianças por medo, porque não achar que vai conseguir, não tenha dúvida, alguém lá fora vai arrumar um jeito de falar. Então eu prefiro que seja com a gente. E aí eu falo, mas talvez alguém pode estar pensando, né? Fácil para ela que é escritora, comunicadora, conversar com os filhos. E para mim, que eu não sou, nem eu tenho, nem eu sou essa pessoa. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de se capacitar. Não existe, né, Nani, um manual para ser pai e mãe. Não tem. Eu procurei, viu, Márcia? A hora que eu saí da maternidade, eu Você falei, devia criar, mas cadê? viu? Eu falei, gente, mas cadê o manual? Como que Aí, cuida Davi, desse menino? Não tem. Vamos criar um manual, como ser pai e mãe, né? Puxa, mas ia vender, vamos escrever um trem desse? Vamos. Ia vender. Mas aí eu penso, né, se a gente ainda... Tem muitas coisas em mim que eu falo, puxa, não sei como dar conta disso. E eu vou atrás de me capacitar, porque eu acho que o adulto aqui sou eu, né? Eu acho que o papel é esse. Quem é o adulto dentro da casa? Né? Então, se eu não sei, eu vou ler sobre, se eu não sei, eu vou perguntar para quem saiba, eu vou na terapia, se não der para ir na terapia, enfim, a gente recorre aos recursos aí da espiritualidade, cada um com a sua, mas o fato é que não dá para terceirizar esse assunto, não dá para terceirizar a educação de filho e nem fingir que não está acontecendo, né? As coisas precisam ser faladas. E ter o cuidado, né, Nani, porque assim, a gente está falando aqui da pedofilia, do cyberbullying, mas também assim, é importante a gente ensinar os nossos filhos a usarem de forma correta a internet, né? As ferramentas que a tecnologia traz para a nossa vida, né? O excesso, né? Então, ter limite no excesso do uso disso. Sim. Porque tudo isso aí, né? Vocês estão falando aqui no livro Vale das Emoções, tudo isso aí interfere diretamente nas emoções dessas crianças. Né? Então, é necessário que os pais tenham muito esse olhar. Eu queria que o Davi me respondesse uma coisa muito importante, que, assim, vocês estão falando aqui do Vale das Emoções no livro, né? Eu fico pensando, Davi, assim, quais são, né, qual a postura ou qual a conduta, né, que uma criança deve ter quando uma outra criança está passando, por exemplo, de repente por um processo de depressão, às vezes chega para você e fala, olha, não estou bem, né, não estou feliz, eu estou sofrendo. Porque muitas vezes os nossos amigos, eles vêm conversar com a gente sobre isso. E na idade de vocês estão aprendendo sobre isso, né? Mas no seu olhar, como que você acha, né, enquanto criança, que vocês devem resolver essas situações de emoções que
poxa, né, se chega para você, um amigo seu, né, da sua idade, chega para você e fala, Davi, eu não estou bem, né? Qual é o seu olhar que as crianças devem ter diante disso, né? Buscar ajuda de um adulto, conversar com ele. O que você daria de dicas aí para as outras crianças, como elas se portarem sobre isso? Então, eu acho que quando você chega para um amigo e fala que você não tá bem, você tá se expressando para aquele amigo. Então, tem muita gente que fica rindo da cara, acha que é bobeira e tal. Boa. Mas é algo sério. Então, você senta para conversar com o amigo, ele fala o que tá acontecendo. Uma terapia entre amigos, vamos falar desse jeito. É bem isso, né? Aí você vai conversando com ele, uma hora ele vai se abrir. Porque pode ser algo sério que se você não sentar e conversar com ele, pode ser que piore. Pode ser que ele não ache alguma pessoa para conversar. Então a gente tem que aproveitar esse momento para poder que a pessoa se expresse. Ou se acontecer com a gente tem que se expressar. E tem uma coisa, né, Davi, que você fala assim, dessa coisa do rir, né? A gente precisa ter muito respeito, né? Sim. Porque quando a gente fala de escutativa, né, escutativa e afetiva, é isso, né? Trabalhar muito respeito um com o outro, né? E a gente pode perceber, né? A maior parte das crianças que não respeitam os outros, muitas vezes eles estão querendo expressar para fora algo que está neles, né? Exato. É uma emoção que está ali nele, que ele não consegue colocar para fora, como o Davi está trazendo aqui para a gente, e que ele coloca de outra forma, né? Você sabe que a gente conversa muito lá em casa sobre quem é o bully, né? Quem é a pessoa que pratica o bullying. Eu falo, meninos, não tenha dúvida de que a pessoa que pratica é aquela que mais sofre. Porque a pessoa que está bem, que está em paz, que tem diálogo em casa, ou seja, que a gente fala que está com a vida tranquila, né? Mas assim, a pessoa que está com as emoções, encontra um canal para falar das próprias emoções em casa, não vai descontar no amigo na escola. Né? Não vai descontar no trabalho, enfim. Então, até a gente vê muito, a gente analisa muito filme, né, filho? Filmes e séries, e isso dá muito material para a gente analisar comportamento de personagem. E é notório, sempre que tem um caso de bullying, alguma coisa muito complicada numa cena, quando você analisa quem está praticando, é o cara que não tem diálogo em casa, é o cara que está sofrendo alguma coisa muito grave, ou está sendo reprimido. Sendo reprimido, alguém com uma insegurança muito grande. Né? Então eu sempre falo assim para eles, olha, a gente não consegue mudar o mundo, não dá para eu chegar amanhã e colocar um decreto, olha, a partir de amanhã nunca mais vai ter bullying no mundo, mas eu posso fortalecer os meus, né? Porque não é só na escola, a gente tem situações de abuso no trabalho, só dentro que eu acho de casa, dentro de né? casa, só que a partir do momento que você trata, o legado que a gente quer deixar com o livro, Márcia, a partir do momento que você trata na primeira infância, você vai ter adolescente melhor, mais tranquilo, mais fortalecido, para lidar com as próprias questões e para não fazer com o outro, porque às vezes a gente está muito preocupado com o nosso, né? Será que o meu filho está sofrendo bullying na escola? De verdade, eu também tenho muito essa preocupação, mas eu faço questão de saber que os meus filhos não sejam o cara que agridem, verbalmente, enfim, porque isso para mim é até pior, né? Que seres humanos a gente está educando. Então, é uma discussão longa, o buraco é bem baixo. É porque a gente traz uma questão que é assim, né? Não é só ele não sofrer. O mais importante que ele não sofrer, ele não fazer. Né? Exatamente. Não faça com os outros o que não querem que faça com você. Chegou uma pergunta aqui pro Davi, hein? Oba! Olha lá. Pode Gente, ser, Davi? você que está aqui, ó, assistindo o nosso programa, pode mandar pergunta. Se quiser ligar pra gente, pode ligar. Pode mandar elogio também aí, né? Para esses dois lindos aqui, né? Tão maravilhosos aqui. Então, participa aí com a gente, já curte o nosso canal também, se inscreve para você estar aqui conectada comigo toda terça-feira às 18 horas no programa Arte do Amor, hein? A perguntinha da Fabi. Quem que é a Fabi? A Fabi é uma grande amiga nossa. Ah, tá bom. Fabiana aí, Fabi. Silva. Uma grande amiga, parceira. Aqui, está dizendo assim, oi, pergunta pro Davi, o que ele espera desse livro maravilhoso que escreveu junto com a sua mãe? Então, eu já li um pouquinho do livro, já li o livro inteiro. E eu espero que quem comprar o livro possa conversar com as pessoas dentro de casa para poder entender mais um pouco dos temas que a gente trata no livro. E também para entender um pouco de como lidar com essas emoções, como lidar com essas coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, que elas possam entender e saber como se ajudar ou como ajudar os outros que estão passando por esse processo. Sensacional, né? Tá aí, o Isidoro tá mostrando aí, gente, ó, o lançamento vai ser domingo agora, né? Daqui a pouquinho o Davi e a Nani vai contar aqui pra gente. A gente vai estar lá, né, nesse lançamento maravilhoso. Eu quero ir lá pegar o meu autografado, né? Então a gente vai ficar muito feliz, né? Eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho qual
é o desafio de escrever um livro? Você, Davi, que escreveu o livro a primeira vez, né? A sua mãe já tinha feito o livro aí, né? Mas você que escreveu a primeira vez assim, quais foram os principais desafios que você falou assim, poxa vida, né? Quando a gente começou a escrever o livro, na verdade foi a mamãe, mas quando a gente começou, eu tava fazendo os rascunhos de como a gente queria que fosse ficando os personagens, as ideias, e eu falei que tava muito corrido por causa da escola, chegava, já trabalhava, e tava realmente bastante apertado. Mas, tirando isso, foi um processo muito divertido, muito legal de fazer. Vida de artista é assim, cara. Não tem tempo, não. Ser famoso é difícil. Ó, chegou mais perguntas, que assim hein? seja, mais pergunta aí, né? Daniel Feliciano, quem é? É o papai. É o pai. Aí, pergunta do pai agora, hein? Daniel, ele pergunta, eu gostaria de saber como o Davi se sentiu quando ajudou a escrever o livro. Se os contos ajudaram a ele também. Boa pergunta. A maioria dos contos me ajudaram pra caramba, na verdade todos. Eu não passo por todos eles, mas foi um processo incrível de fazer. E eu acho que eu aprendi muito com esses contos e eu acho também que foi muito divertido, foi muito legal de fazer. E eu também acho que eu aprendi bastante com os contos. Porque tem uma coisa, né, Davi? Essa pergunta do Daniel é interessante, né? Quando a gente escreve, a primeira pessoa que está lendo somos nós, né? Então, a gente está escrevendo, você está escrevendo ali, você lê. Às vezes eu pego o meu livro, né, Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, eu leio um trecho da minha história, eu olho e falo assim, uau, caracas, olha isso, eu escrevi isso, né? E é o processo que a gente está vivendo, né, Nani? Aquele momento, né? Dentro de toda essa construção, né? Para você, Nani, né, aproveitando aí a pergunta do Daniel, quais foram os maiores aprendizados que você teve na construção desse livro aí junto com os seus filhos aí? Ai, Márcia, tantos aprendizados, muitos aprendizados. Porque os temas vieram deles, né? O primeiro foi meu, de dentro para fora, para falar desse momento que passamos. Mas eles começaram, o meu mais velho, até o Arthur, ele falou, mãe, você precisa falar de bullying, né? Você já falou aí de separação dos pais, que é algo que acontece muito na minha escola, mas você precisa falar de bullying. Aí veio o Davi e falou, não, você precisa falar também de alimentação equilibrada. Enfim, eles foram me dando elementos. E eu falei, cara, aí ficou grande, né? Eu falei, nossa, agora é uma encomenda dos meus filhos. Vou fazer uma coletânea, né? Meu Deus, agora ficou pesado. Mas eu acho que o grande desafio foi encontrar dentro de mim uma verdade grande para escrever algo que tocasse os outros, né? Eu já escrevi outros livros, eu nunca escrevi uma ficção, mas eu já escrevi muita crônica e muitas vezes, às vezes na crônica eu não sou a personagem principal. Agora, quando você senta na cadeira da pessoa que viveu aquilo, é uma grande responsabilidade, né? Tem contos aqui, a gente falou até de morte, de um jeito muito, se tiver tempo depois você me fala, a gente lê um conto aqui. E então a gente pegou temas que a princípio alguém pode falar, nossa, mas num livro infantil você vai falar de respeito às diferenças, de inseguranças com o corpo, a gente trata isso aqui, morte. Então o maior desafio foi desenhar, o Davi desenhou, desenhar a história, pensar a história e colocar aquilo numa linguagem que fosse acessível para o público, para quem a gente desenhou, que são crianças, né? Para criança, né? Né? Trazer isso, aterrar, sabe, um assunto forte, falar, não, deixa eu trazer para o chão, de modo que se ela estiver lendo sozinha, ou alguém estiver lendo para ela, vai fazer sentido. E aí, Márcia, a gente precisa falar de algo muito maravilhoso que está acontecendo por conta do livro. Assim que eu entendi que tinha que ser um livro, eu entendi que é um chamado, né? Algo que curou a gente falou, não pode ficar dentro de casa só, né? Tem que pôr isso para fora. E na semana passada nós fizemos a nossa primeira palestra numa escola. Que demais. Né? Escola Mais, um grupo, uma escola grande de São Paulo. E a gente fez lá, para além, adaptamos, não foi uma palestra, mas falamos sobre o livro, fizemos uma roda de conversa, lemos os contos, aquilo gerou uma dinâmica com desenhos. E ver as crianças chegando até a gente e falar, não, mas isso aconteceu comigo. Olha eu só. também, isso acontece na minha casa. Então, aí, quando você me pergunta qual foi o maior desafio, foi trazer para a linguagem deles, mas qual é a maior alegria? Ver que isso que funcionou. Que reverberou de fato, exato, né? Que aconteceu, os né? pequenininhos leram, entenderam, tocaram, reproduziram os desenhos na folha. Eu falei, então deu certo, né? É isso. Sensacional, né, gente? Aí, ó. Tá lindo o livro, né? Tá maravilhoso. E a ilustração, Davi? Como que você foi construindo todo esse processo desses desenhos aí?
essa arte toda, né? Porque se eu fosse viver de arte, gente, eu estaria pedindo esmola, né? Em algum duas. lugar, provavelmente. Porque eu lembro, na nossa época era aula de educação artística, né? Pois Hoje é artes visuais, né, Davi? São artes mesmo. Né? Que é mais voltada aí para artes, né? Mas na época, para eu fazer uma casinha, Jesus amado, era uma semana para sair só o telhado, né? Eu faço a mesma casinha até hoje. Com 6 anos ou com a minha idade de agora, é a mesma casinha. Não mudou nada a nossa casa. Eu não aprimorei. Eu fiquei no bonequinho. Pois é, né? Um pauzinho, a cabecinha, as perninhas. Esse é o meu desenho, é isso. É isso, gente. Mas conta pra gente um pouquinho como foi ilustrar seu primeiro livro, né? Tá aqui como autor e ilustrador, né? Ele é ilustrador, aqui, né? Conta pra gente aí como que foi esse processo pra você, né? Porque cada conto, obviamente, que ele trouxe ali foi gerando uma emoção diferente pra você, né? E o artista, ele tem muito desse sentir, né? Dessa coisa que você lê o texto e você fala, nossa, eu acho que isso vai se encaixar bem aqui. Conta pra gente aí. Então, quando a gente começou, como a gente estava no início do projeto ainda do livro, eu estava fazendo as ilustrações só um básico, assim, um rascunho de como ia ficar os personagens, um cachorrinho, um elefante, uma girafa. Foi bem legal de fazer, mas aí, como estava muito corrido por conta da escola, eu falei assim, mãe, não vou dar conta de fazer todos os desenhos do livro. Ia demorar bastante e eu não tinha tempo. Então, não vou mentir não. A gente fez o rascunho dos personagens, mas como a gente não conseguia colorir daquele jeito tão perfeitinho, sabe, sem sair da bordinha, a gente usou a inteligência artificial para fazer os desenhos. Mas isso não quer dizer que a inteligência artificial vai só cobrir o trabalho dos outros. Ela só é uma ferramenta que ajuda a gente no processo. Certeza. Quem não tem tempo ou quem realmente não pode fazer as ilustrações. Então a ideia dos personagens foi nossa, mas como eu estava sem tempo, a gente teve que usar a inteligência artificial para fazer os desenhos. E que bom que a gente tem isso, né? Essa ferramenta que ajuda a gente hoje, né, Davi? Porque a gente tem ali uma ferramenta que o papel principal, né, da inteligência artificial é facilitar o nosso trabalho, né? Fazer com que a gente ganhe tempo dentro de um processo. Então, às vezes, uma coisa que talvez você levasse 4 ou 5 meses, em um mês, se você usando a inteligência artificial, você dá conta, né? Então, a criação é toda sua, né? Sim. Então, isso não tem desmérito da sua parte por ter usado uma inteligência artificial para fazer o processo de colorir isso, né? Eu acho que isso tem que ser muito... não se preocupar muito com isso, né? De ter... você usou uma ferramenta que está aí no mercado para a gente se apropriar dela. Exato. E a usar bem aquilo que a gente tem dentro da tecnologia. Exato. Que acho que isso é muito importante, né? Porque a gente tem tanta coisa dentro da tecnologia, gente, quando a gente ensina as nossas crianças a usar ela de forma consciente e que ela vai ajudar você a ser mais produtivo, né? Ou ganhar, às vezes, ali uma performance de deixar um design mais bonito, né? Porque tem todo esse processo ali, né? Então, isso é muito bacana, né? Muito, Márcia. Só acrescentar um negocinho. Então, a inteligência artificial facilitou bastante para a gente fazer as ilustrações do livro, mas não vou mentir, não. Teve vezes que saiu... como é que é? Camelo com 3 pernas, foi bem difícil, mas foi muito legal. Você foi arrumando ele lá, foi arrumando ele. Ô, Márcia, sabe que eu acho muito importante de se dizer, né? Eu tinha como meta lançar esse livro esse ano, porque é algo que nos curou e eu falei, cara, não pode ficar morto aqui dentro de casa. E aí as minhas demandas pro Davi começaram a ficar grandes, né? Depois a gente vai ler um conto aqui, eu falei, Davi, agora eu preciso de uma girafa, agora um elefante, agora uma girafa, filho de um elefante. Ele falou, mãe, peraí, tava querendo cobrar salário. Eu falei, não. Mas, e aí eu comecei... Quando o livro virar best-seller, aí você paga, dúvida, né? Fazer um compromisso público aqui, façam do livro um best-seller, Davi terá um excelente salário. Né? É isso aí, né? Um best-seller vende demais, sabe? Melhor de vendas. Ele se torna uma referência no país, entendeu? E aí o que eu achei interessante, porque eu acho importante falar disso, né? O Davi começou a fazer os desenhos todos, escrevendo, pintando, e aí a gente falou, puxa, a gente precisa dar celeridade ao processo, que é o que você falou, de usar a tecnologia a nosso favor. Aprendemos a
a usar a inteligência artificial. E eu acho que um recado assim que eu queria dar, né? Eu ouço muito, eu como professora também, algumas pessoas acham que as coisas têm que ser ou uma ou outra. Eu já vi muito pai e mãe falando, mas eu não quero, não pode mexer com a inteligência artificial, ou então, puxa vida, isso vai tirar a criatividade da minha criança. Eu acho que se a gente pensasse assim, a gente já está andando, não ia ter roda, ia ser quadrado, né? Quando a televisão chegou, muita gente falava que as pessoas não iam conversar mais. E a cada passo que a sociedade dá, a gente sempre vai ter um grupo que vai falar, puxa, agora é o fim do mundo. Eu ando na contramão disso, vou ser sincera. Eu acho que as coisas acontecem e a gente precisa entender como elas funcionam. Eu fiz questão de entender qual é esse processo, porque se vai fazer parte da vida das crianças, eu preciso saber o que é. E aí o que a gente descobriu é que é um super aliado, né? E se alguém me perguntar, puxa, mas isso invalida o trabalho dos ilustradores? De jeito nenhum. De forma nenhuma. De forma alguma. É bem o que o Davi falou aqui, é uma inteligência artificial, não tem sentimento. A gente chegou, a gente testou. Falar para a inteligência artificial, faz para mim o filho de um elefante com uma girafa, que é o que tem aqui no nosso conto. Ela pegou um desenho, colocou metade de uma cabeça de uma girafa, metade de um elefante. Ela não tem ali a inteligência para dizer que aqueles dois se uniram e tiveram um filho. Ou seja, todo o processo criativo é do ilustrador, é do artista. Né? A gente tem que ter ela é uma inteligência artificial, Exato. Ela não tem sentimentos. O ilustrador ele pode se expressar nos desenhos. Exato. Ele vai, puxa, é o filho de um elefante com uma girafa, então vamos fazer aqui umas pintinhas de girafa com pele de elefante. Ele tem esse sentimento, ele tem essa emoção. Essa sensibilidade é ele que dá vida, né? Ele que dá as expressões para os personagens. Exato. Ele que faz, sabe? Né? Eu vi um detalhezinho aqui na capa do livro. Deixa eu voltar aqui. Lá. Primeiro que eu gostei da batatinha. A gente pode ler esse conto. E esse detalhe aqui do motociclista. O papai também é motociclista, né? Que eu vi a foto dele aqui. É verdade. Teve alguma referência aí do papai para você desenhar isso aqui? Olha, é bem estilo dele. A gente quis fazer um camelo maneiro que chegava colocando uma ordem lá. Camilo o Camelo. Camilo o Camelo. Mas então, em relação a isso, acho que o recado que fica é a gente não excluir. As coisas não são excludentes, elas são complementares, ao meu ver, né? Então, isso abriu pra gente uma possibilidade de ter uma ferramenta nova que deu muita celeridade para o nosso processo. O livro saiu com as ideias que a gente tem dentro de casa, com o traço que é do Davi. Então, meu convite é para que a gente abra a mente. Tem muita coisa boa acontecendo, a gente pode se apropriar delas para o bem. Para ter o uso devido, né? Exato. E necessário para aquilo que a gente precisa, Exato. né? Marcinha, só dar um alô aqui para o Gustavo Cópia, está assistindo pelo Facebook. Também aqui quem está assistindo pelo Facebook, deixa eu ver aqui, é a Valdecília de Lima, também assiste pelo Facebook. Muito obrigada, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado vocês que estão participando aí. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Você pode ligar, mandar perguntas aqui, viu? Mandar elogios aqui. Aí no YouTube também tem aqui a Fabiana Pereira. Quem é? Fabiana Pereira. Ferreira. Fabiana Ferreira. Está dizendo, esse podcast será espetacular, hein? Muito obrigado, que Fabiana. delícia, obrigada. Viu? A Kate ou Kate Lima, é isso, né? Mandando aqui, esse conteúdo é extremamente importante para se abordar nas escolas, é verdade. Esse livro é perfeito, viu? Leve, divertido e super inclusivo. Obrigado, viu, Kate? Francisco Fortes também está aqui, dizendo, sabe as palavras do Davi. Abraços, obrigado, Francisco. Helena Freire também, dizendo, Elaine, como esse livro pode ajudar os professores a trabalhar com o tema bullying? Boa, Nossa, Helena, obrigada. Perguntaça maravilhosa, que pergunta, né? maravilhosa, Helena. A gente teve essa experiência que eu contei mais cedo, de ir até a escola e conduzir uma contação de histórias, né? Eu acho que temas sensíveis vão acontecer, situações sensíveis vão acontecer em todas as casas. A gente não, né? A gente perde animaizinhos, que é o que acontece numa das nossas histórias aqui. Agora, o modo como a gente vai trazer esse tema à tona, como a gente vai colocar isso para os nossos filhos, exige uma delicadeza, exige um modo, né? Então, quando a gente fala com as escolas, o que eu tenho dito é fazer a leitura, deixar que as crianças digam o que elas sentiram. A gente deixou um espaço no livro, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. A cada final de conto, nós deixamos um espaço dizendo o seguinte, agora é a sua vez, que tal ilustrar sua interpretação dessa história com um desenho bem bonito?
Ou, se preferir, compartilhe o que a história despertou em você, usando as suas próprias palavras. É esse espaço em branco aqui. Então, olha que Helena, maravilha, né, gente? A gente teve esse cuidado porque... Ele vira um diário, né? Ele vira um livro muito personalizado, né? Um livro que, se você guarda, daqui a alguns anos você vai ver como você leu a história, como você registrou, como você interpretou. A gente tem feito um trabalho bonito de falar com professores, com coordenadores e diretores de escola, tentando aí a adoção do livro por parte de algumas escolas, porque a gente acredita realmente que o diálogo é que salva. Claro. Né? E a criança, de novo... A criança que pegar e ler esse livro, ela vai sentir o calorzinho, ela vai entender, mas nada como ter alguém fazendo um trabalho conjunto, uma mediano, roda, né? mediando aquilo. Obrigada, Helena. Aqui tem mais, Dalva Massoni, assistindo pelo YouTube, mandando parabéns lindos. Obrigado, obrigada. Dalva. Daniel, nossa, esse nome é estranho, é esquisito, é difícil de falar, vou arriscar. Tá. Sigmund, é isso? Zigmund. Zigmund. Ah, um querido. Daniel Zigmund. É um tio. Manda parabéns, Davi. Obrigada, muito bacana Dani. o uso da inteligência artificial para o apoio, viu? Importante isso. Obrigado, Exatamente. Daniel. Dalva de Fátima Pereira, manda boa noite. Boa noite, Boa Dalva. noite, Dalva. Natália Feliciano, quem é? Madrinha, Natália tá aqui, madrinha. manda parabéns, diz ela que fica muito orgulhosa, né? Obrigado, Natália. Fabiana Ferreira disse mais, hashtag bestseller, Davi Feliciano. Dalva disse mais ainda. Elaine, você acha que esse livro pode influenciar as crianças para evitar o bullying? Eu acho não, eu tenho certeza, Dalva. A gente, nessa experiência que tivemos nessa primeira escola, as crianças, elas são muito espontâneas, né, Márcia? Então, teve um lá que levantou a mão e falou, não, mas isso acontece aqui, já dedurando a galera. Já entregando, né? Já. Eu acho que pode acontecer isso e pode acontecer o contrário, né? A gente vai ler um conto aqui para vocês, de que às vezes a pessoa ela se enxerga naquele contexto de sendo a pessoa que faz. Às vezes a gente faz uma bobagem, eu falo que o ser humano em grupo, só por Deus, né? Às vezes a gente tem até a cabecinha boa, junta 2, 3, tem uma ideia meio doida e acaba que ofende um colega. Falamos isso na classe, né? Essa semana, você ofende um colega e você não tem ideia da proporção que aquilo tem para o outro. Então, a partir do momento que você lê, você fala, puxa, eu não imaginei, mas eu acho que eu posso estar sendo essa pessoa. Então, existem muitas camadas, existem muitos modos de se trabalhar o livro dentro da escola, dentro de casa. Eu vou sempre me lembrar da noite que escrevi o primeiro conto do Arroz e Feijão e o quanto aquilo, com aquela linguagem tão simples, o Arroz e Feijão, foi impactante, e eles ali. foram trazendo, não, mãe, é verdade, né? Eu falei, nossa, tem um caminho aqui, né? Tem um caminho de falar sobre o assunto aqui. Mais comentários? Sensacional, né, gente? Mariana Freire aqui, dizendo muito orgulho de vocês, viu? Nani, e pergunta aqui, viu, Nani? Como está se sentindo lançando o segundo livro? Uau, eu estou muito feliz. Eu já falei, eu estou feliz porque lançar um livro é sempre algo muito grandioso. Eu tenho majestoso, dois. né? É muito especial, assim, porque o livro nasce primeiro daquelas ideias iniciais que você tem, de um rascunho. Eu sou uma pessoa que a minha cabeça funciona muito loucamente. Então, às vezes eu estou tomando banho, imagino um personagem maluco. Então, tudo isso é muito legal. Só que eu acho que o que está sendo mais gostoso desse processo é lançar livro com filho, né? É saber que eu escrevi sim para o Arthur e para o Davi, para os meus 2 filhos, de estar muito perto, porque o Davi quis fazer parte disso, é muito grandioso, a gente está muito animado com esse lançamento domingo, mas imaginar que assim como curou a gente, está curando outras pessoas. Então, Mari, é muito especial o que eu estou sentindo. É sensacional, né? Porque tem um parceiro desse do lado, né? E você, como está se sentindo aí lançando seu primeiro livro? Olha, eu não posso nem dizer que é meu, viu? Que a maioria foi ela. Mas você é de ilustrador. vocês, ó. Você é ilustrador. Entenda aqui, ó, tá vendo? Ó, autores, ó. Nani, Voa Letra e Davi Feliciano. Então, se aproprie, porque é seu, Enche o né? peito que é seu. Pertence, Fica é forte. seu, né? Não tem quem fez mais ou quem fez menos, né? Tem quem fez. Então, vocês fizeram, é de vocês, né? Como você está se sentindo aí? Nossa, eu tô me sentindo muito nervoso na hora do lançamento da autógrafo. Deve ser muito divertido. Minha mãe já fez isso, então acho que vai ser maravilhoso ao lado dela. Tô me sentindo muito feliz, porque ver o livro pronto, ver ele acabado, eu achei muito bonito, sabe? Porque o nosso objetivo era atingir as crianças e falar sobre esses temas. Então, saber que a gente pode ajudar as pessoas é muito importante pra mim. Que bacana, Davi. Senti Parabéns muito aí, bem. né? Eu queria, Nani, que você falasse um pouquinho, vocês, né? Falassem um pouquinho do lançamento, né?
o local, o horário, né? Como que vai acontecer aí, né? Para as pessoas, para a gente divulgar mesmo, né? E para levar para o maior número de pessoas aí, né? Opa, bora! Lançamento é nesse próximo domingo, dia 8 de setembro, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista. A gente vai estar lá entre 15 e 18 horas. E vale muito dizer que, a Avenida Paulista é um lugar que a gente gosta muito, a gente frequenta muito. Aos domingos foi escolhido porque a Paulista fica fechada para passagem de carros no domingo. Sim. Então é um domingo muito família na Avenida Paulista, né? As pessoas vão para lá, a gente sempre vai, tem lá o pessoal tocando um violão, tem música, tem comidinha de rua. Tem arte, tem tudo. Tem arte. E essa livraria, ela fica ali bem pertinho do metrô Brigadeiro, muito acessível. Importante falar, é uma livraria que tem acessibilidade. A gente tem alguns convidados, inclusive uma grande autora que a gente chama muito, que é a Nani Paiva, autora lá também da Polo Books, eu já falo da Polo. Então é uma livraria que tem espaço, que ela acomoda a todos, né? Então é isso, domingo agora a gente está lá animadíssimo, esperando vocês para um grande abraço. É isso, né, gente? E a editora que você fez aqui, vocês fizeram... Nós fizemos pela Polo Books, né? Até nas minhas redes sociais, de vez em quando eu falo da Polo Books. Polo Books, editora, cujo editor é o Ivo Donaire, um grande parceiro, amigo que acreditou no projeto aqui e fez a impressão bonita demais desse trabalho. Então a gente está com a Polo e é isso, muito animados com esse processo. A Polo todo. tem um trabalho maravilhoso, né, gente? Eu já tive o prazer, né, de ter 2 trabalhos realizados lá com eles lá e ficou realmente incrível, né? Eles são muito caprichosos naquilo que eles colocam, né? E a gente fica muito feliz, né? Gente, a gente está aqui nesse bate-papo gostoso, né? Trazendo aqui toda essa animação, toda essa empolgação aqui. Sabe quem chegou agora? Livro aí. Quem está aí? O vovô, viu? Está dizendo que meu netinho querido, estou muito orgulhoso de vocês, viu? É o João da Silva Pereira. Meu pai. Olha lá, o paizão aí. Não posso deixar, eu posso fazer uma declaração Por de favor, amor por favor, registrada, assim. O programa é Arte do Amor, né, Nani? Não precisa nem permitir, né? Então ele entrou na hora certa. Meu pai, o primeiro grande amor da minha vida, ele é um incentivador de tudo que eu faço. Meu pai tem 89 anos, é um cara que vibra de perto por tudo que a gente faz, né? E ele não mora na cidade de São Paulo, sempre que a gente tem possibilidade a gente vai até lá, ou ele vem até a gente. Então, uma grande honra estar aqui, puxando um programa de rádio, do lado do meu filho, tendo escrito um livro para os meus 2 filhos e ver meu pai assistindo. Obrigada, pai. Um beijo grande. Aqui chegou também a Dalva de Fátima Pereira. Quem é? Minha irmã maravilhosa. Opa, tá dizendo, Davi, você curtiu a execução desse trabalho? Muito. Curti de verdade. Porque poder trabalhar, poder ilustrar pertinho da minha mamãe é maravilhoso. Eu amei muito esse processo. Eu achei muito divertido de fazer. Porque chegar da escola, confesso que estava um pouco corrido, mas chegar da escola, pegar uma cadeira, sentar do lado dela e começar a desenhar, olha, é um sonho realizado, então. Que delícia, Achei né? muito gostoso de fazer. Que tem esse promete aí, né? Futuro grande artista aqui, Davi Voa Letra, viu? Já está nomeado aqui, já falei para ele que eu vou criar o nome artístico dele aqui. Isso aí, filho. Bom que essa dupla não tem como dar errado, né? Mamãe e filho. Amém, amém. É isso aí, né? Gente, a gente está aqui nesse programa gostoso, delicioso. E lembrando que quinta-feira agora tem uma edição especial do Arte do Amor. Eu vou estar recebendo aqui a Nanda, que a gente vai fazer um bate-papo sobre atividade física para mulheres após os 30 anos, né? Então, o que acontece, né, com o corpo da mulher após os 30 anos? E a gente vai fazer um bate-papo delicioso aqui com a Nanda. Tem um trabalho maravilhoso, quem quiser seguir ela lá, Nanda Personal lá, tem um trabalho incrível. Então, quinta-feira, a gente está aqui às 19h30, o horário vai ser o horário, né? Uma edição extra aí, já que ela não pôde vir semana passada, a gente adiou aí para essa semana. Então, Isidora essa semana não vai estar me aguentando aqui, né? Já tá... Coisa boa demais, aqui vem mais. Tá aí, ó, a Nanda, nossa quinta-feira, às 19h30 aí, atividade física aí para mulheres. Depois dos 30, gente, ela tem um trabalho diferenciado, muito bacana, né? E vale muito a pena assistir. Então, você está convidado aí, né? E já que a gente está falando de lançamento, né? Dia 13 de setembro eu vou estar lançando meu livro. A Nani já está convidada. Aliás, eu quero agradecer aqui a Nani, né? Que está fazendo um trabalho maravilhoso junto comigo no meu projeto Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. Ela está ali mentorando, né? Fazendo um trabalho de mentoria
com as mulheres que estão participando do livro. Nós temos 15 mulheres ali que estão escrevendo a sua história. E dia 8 de março a gente vai fazer um grande evento aí com a mulherada para a gente publicar essa arte aí de forma linda, né? E a Nani está colaborando diretamente aí nesse processo, orientando ali as meninas, mentorando, segurando na mão, como ela faz com tanta destreza, né? A gente fica muito feliz e muito grata aí pelo trabalho. As meninas têm elogiado muito o seu trabalho, né? Obrigada. E a gente fica muito feliz de ter pessoas tão parceiras e, mais acima de tudo, comprometidas, né, Nani? Porque eu acho que é isso, né? Ser um bom profissional, antes de você ser um bom profissional, seja uma boa pessoa, né? E acho que você tem essa qualidade que entoa naturalmente em você, né? Então, minha gratidão aí. Então, acompanha aí, ó, que em março vai ter aí novidade, a Nani vai estar lá com a gente, mas dia 13 agora de setembro eu vou estar lançando o livro Gotas de Amor, a Cura da Depressão, lá no Shopping Atrium, no Atrium Shopping em Santo André, né? E você está convidado aí. Hoje, né, é um livro que eu escrevi, praticamente uma autobiografia, um autorrelato, né, meu aí, falando um pouquinho desse processo e como que eu encontrei ali, ao longo da minha experiência com a depressão, quais foram as gotas de amor que me curaram aí. Mas eu não vou contar não, que você vai ver no livro depois, que tá maravilhoso, né? Então, a gente não conta, né? E aí, gente, domingo agora, dia 8, às 15 horas, onde que é o local? Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista. Livraria Martins Fontes, olha lá, o livro está aí na mão do Davi, ó. Quero todo mundo lá para a gente apreciar, tirar foto, pegar autógrafo, dar risada, se divertir aí com essa obra incrível, né? Vou levar minhas sobrinhas, viu? Vou convidar elas para ir. Pois lá, venha. né? Pois venha. Pra gente assistir, né? A gente tem a intenção de ler um conto lá, fazer uma tarde bem gostosa. É isso aí, gente. Vir aí, pode vir. Só tá lá com a gente lá, né? Pra gente participar, né? Eu queria que vocês aí deixassem a mensagem final e queria que vocês finalizassem o programa com o conto, né? Mas eu queria que antes vocês deixassem uma mensagem final para as pessoas, né? O que vocês gostariam de dizer para as crianças, para os adultos, né? Ou o que essa obra vai entregar para tudo isso? Qual é a mensagem final aí de vocês? Para o ímpar, Davi? Quem fala primeiro? Para. Pode falar. Então tá. Olha, eu acho que a minha mensagem final é o que eu já estou vendo que está acontecendo, então eu já estou muito feliz. A minha mensagem é: não tenham medo de falar com as crianças das coisas que acontecem com vocês. A gente precisa participar, as crianças, de tudo o que acontece. É lógico, como a gente falou no início, a gente vai usar uma linguagem que é adequada, né? Existem coisas, sim, que não precisam ser ditas, mas situações delicadas acontecem o tempo todo com todas as pessoas. E as crianças, quando sentem que tem diálogo, que tem alguém que se preocupou em conversar, em ouvir o que ela tem a dizer, o resultado é isso que eu vejo na minha casa com as minhas crianças. Diminui, vão deixar de sofrer? Não vão deixar de sofrer. Vai deixar de ter problema? Vai deixar de ter problema? Não, desculpa, não vai. Mas saber falar disso, meu legado que eu espero deixar com o livro é pelo menos 2 pessoas aqui, todas aquelas crianças que vão ler, que vão saber falar do que sentem. Vão saber falar, olhar para trás e falar: olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu continuei, eu consegui seguir caminhando. Então, essas são as minhas palavras finais aí em relação ao livro. Tem mais perguntinhas aqui dos fãs. Oba! Olá. Adoramos. Tá tietando aqui os artistas, hein? A Fabiana está querendo saber se, junto com o autógrafo, vamos ganhar um beijo e um abraço do Davi. Pode, claro. Com certeza. E eu não sou uma mãe ciumenta, então o Davi estará preparado para beijar e abraçar. Desde que ele volte para casa. Quero os beijos e abraços com comigo. A Andréa Silva dos Santos está aqui também dizendo: família que amo demais. Obrigada. Vou André. levar as minhas netinhas também. Que delícia, Andréia. Venha. Um evento para criançada, gente. Então convida lá os sobrinhos, os afilhados, os primos, né? Leva a criançada, vamos encher lá a livraria de criança, né? Para a livraria falar: Jesus amado, vamos montar uma creche aqui que lotou, superlotou aqui. E é uma né? livraria tão linda, Márcia. Ela tem 3 É andares. Ela tem um maravilhoso. quesinho ali daquela livraria do Harry Potter que você entra e fala: nossa. É uma delícia. Eu ali, me sinto em casa. Passei ali, casa. já tive o prazer de estar ali. Fiz inclusive o lançamento, né, de um livro lá também, muito bacana. Vai valer muito a pena, vai ser muito bacana. Kate Lima, mais uma perguntinha dela. Davi, como foi a reação dos seus amigos ao saber que publicou o seu primeiro livro? Boa, hein? Essa foi boa, hein? Confesso que eu até separei um minutinho da aula lá, pedi pro professor
para eu poder dar o aviso que a gente ia lançar o livro lá na livraria. Daí eu aproveitei e escrevi na lousa, tal, dia, todas as informações. Falei assim, seguinte, gente, tô escrevendo um livro infantil, vamos lançar dia 8, quem quiser ir, pode ir, e quem sabe eu mostro a capa para vocês também. Daí, eles reagiram até que muito legal, eles me apoiaram bastante, falaram que ia fazer muito sucesso, e quando a gente deu a palestra na escola, eles perguntaram como é que foi, se foi legal, tal. Eu respondi tudo, foi muito gostoso de compartilhar com eles. Que delícia, né? Que delícia, né? Isso é muito bom, né? E é isso, né? As pessoas têm que reverberar por essa alegria nossa, né? Que isso é o mais importante, né? Gente, então, quero agradecer vocês que participaram, que estiveram conectados aqui com a gente. Não se esquece de se inscrever aí no canal, de curtir aí, deixar seu like. E a gente vai finalizar o programa de hoje falando sobre a arte do amor, dos contos criados aqui, dos contos, das histórias, das belezas, das palavras, criado por Davi e Nani Voa Letra aqui, que trazem de forma linda aí para cultuar essa ideia do diálogo na família, refletindo sobre os assuntos que muitas vezes são tão polêmicos, mas que são necessários para a gente construir aí uma criança saudável e principalmente que ela entenda as emoções e consiga falar sobre isso. Então, os contos de vocês aí. Então vamos lá. Esse é um conto que a gente escreveu, o nome dele é Respeito às Diferenças, e a gente tem trabalhado ele na escola. Bom, não vou dar spoiler não, né? Então vamos lá. Vamos lá, Davi. Vou narrar, tá? Respeito às diferenças. Numa floresta encantadora, cheia de lagos e magia, viviam muitos animais, quase sempre em harmonia. Girafa, coelho e zebra, todos tinham o seu lugar. Pavão, jacaré e cobra sempre a tagarelar. Mas vamos aqui contar algumas histórias de amor. Comecemos pela cobra, o seu nome, Leonor. Leonor era bacana, engraçada e amarela. Era casada com o Zé, outra cobra como ela. Outro par muito bacana, desses que a gente bota fé, eram Tucu e Lili, um casal de jacarés. Tucu era caladão, até meio acanhado, mas Lili era falante e compensava esse lado. Mas como nem tudo são flores, às vezes dava confusão. É que Plínio, o coelho, adorava uma falação. Plínio era um fofoqueiro e vivia a escutar. Se metia em quase tudo só para poder comentar. Você viu, dona Leoa? Que coisa mais esquisita! A pancinha do gambá já de longe se faz vista. E ria. E assim Plínio vivia, vagando pela floresta, investigando pelos cantos, buscando qualquer conversa. Foi aí que numa tarde, dessas bem sossegadinhas, ele ouviu alguns sussurros e aguçou as orelhinhas. Tina, meu amor, estou tão apaixonado. Sei que somos diferentes, o que pra mim é até engraçado. Ai, Jorginho, meu querido, eu também me sinto assim. Meu coração até transborda com você perto de mim. A conversa era um sussurro, mas Plínio ouviu bem. Aquelas vozes tão conhecidas. Ah, ele sabia de quem? A Tina e o Jorginho. Mas que grande absurdo. Uma girafa e um elefante. Isso é coisa de outro mundo. Plínio, em grande disparada, para a floresta se mandou e com muita gritaria a bicharada convocou. Venham, venham, minha gente, ouçam o que eu tenho a dizer. Tem coisa estranha acontecendo e a gente tem que resolver. Tina e Jorge iam chegando, até meio escondidinhos, e não entenderam nada quando ouviram o burburinho. Ouçam bem, minha gente, disse Plínio fofoqueiro. É que eu estava passeando lá perto do formigueiro quando ouvi algumas vozes e também senti o cheiro. Eram Tina e Jorginho, esses grandes traiçoeiros. Estavam lá, abraçadinhos e também trocando beijos. Oh! A bicharada ficou confusa. Comentários e tumulto. Animais tão diferentes não podiam ficar juntos. Uma girafa e um elefante, coisa mais deselegante. O que nasce desse amor, por acaso um girafante? O comentário foi do Bob, um urso bem brincalhão, mas foi esse comentário que aumentou a confusão. Girafante, essa eu não vou esquecer. Ou quem sabe uma elerafa desse amor pode nascer. Dessa vez foi Mirosmar, o morcego fanfarrão,
que, voando pela mata, deu também opinião. E no grande falatório, os animais só discutiam. Absurdo, que ridículo. Era o que muitos diziam. Mas o que ninguém notava, sem nenhuma atenção, eram os olhos de Tina e Jorge. Nosso amor é uma ilusão. Mas foi aí que tudo mudou e uma voz se fez presente. Ora, quem são vocês para julgar o que eles sentem? Quem disse isso foi Camilo, o camelo viajante, que, recém-chegado lá do deserto, era amigo do elefante. E ele disse muito mais. Que vergonha, que maldade, julgando a vida dos outros como se fossem autoridades. O amor é coisa boa, traz beleza e amizade. Desperta o nosso melhor quando ele é de verdade. As palavras de Camilo despertaram pensamentos e até quem se escondia de repente abriu o peito. E se vocês querem saber, tô cansado de esconder. Vivo preso, amargurado, sem coragem de viver. Quem disse isso foi Roberto, uma zebra bem bonita que trazia em seu peito um amor pela cabrita. E o tempo foi passando, cada bicho em sua toca. A novidade foi esfriando, perdeu a graça, a fofoca. Mas o que eles não contavam é que aquela confusão, devagarinho, passo a passo, foi gerando união. Jorginho e Tina, que se escondiam, começaram a passear, mostrando para todo mundo que só queriam namorar. Assim fez o senhor Roberto, a zebra apaixonada, declarou-se para Cabrita, agora sua namorada. E na floresta encantada, assim como em todo mundo, feliz é quem sente amor, muito grande e profundo. Afinal, saber amar é amar sem preconceitos, com nossas escolhas e falhas. Afinal, ninguém é perfeito. Sensacional. Obrigada. Afinadinhos, hein? Obrigada. Esse conto a gente escreveu com o intuito de abrir diálogo, né? Por que uma girafa não pode gostar de um elefante, né? Por que a cabrita não podia ter se apaixonado lá pelo senhor Roberto, a zebra? E o livro todo tem esse tom, muito lúdico. Aqui a gente usou animais. Tá maravilhoso. Tem um outro conto que a gente fala de comidas, que é a batata. Contando, eu vou viajar, sou igual criança, né? A cara fica assim, né? Qual é a próxima cena? E aí na escola as crianças começaram a querer desenhar a elerafa, criar bichos novos. Eu acho que isso é o grande barato, né, Márcia? Poder a gente dar o pontapé. E quando a gente fala de diversidade, como não falar sobre isso se somos tão diversos, tão diferentes e tão autênticos, né? Exato, que é o que faz a gente especial, né? É isso. Gente, que maravilha! Esperamos vocês domingo, às 15 horas, lá na Livraria Martins Fonte, na Paulista, Avenida Paulista, lá do lado da Estação Brigadeiro, fácil acesso. Estejam lá para curtir esse lançamento incrível aqui desses dois artistas. Muito obrigada aos dois. Passou nervosismo? Passou. Viu? Eu falei, gente, aqui é assim, aqui a magia acontece. Um super beijo. Obrigada, que gente. Que vocês possam viver aí. Ah, para achar vocês nas redes sociais, né? Como que faz? Se quiser falar com vocês. Instagram, E tem Voa o link Letra. já de venda do livro? Só depois do dia 8. Só depois do dia 8, aí tem o link de venda que vai estar nas plataformas digitais para compra. Mas nas redes sociais, @Voa Letra no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, botou Voa Letra, a gente aparece lá. E tem sempre uma série de interações que a gente anda fazendo com o pessoal também. É isso aí, gente. Então segue eles lá e já se prepara lá para comprar seu livro, para dar de presente. Tá chegando o mês das crianças, Exatamente. né? Um ótimo mês para você presentear aí de forma grandiosa, tá bom? Nosso muito obrigado mais uma vez. Que a arte do amor reverbere em você através das histórias que são construídas na literatura aí desses artistas, Davi e Nani. Muito obrigada, viu? Por nada. Tchau, Obrigada tchau, a vocês. Grande beijo. Tchau. Até.